queridos irmãos e irmãs, vamos se preparar, que Jesus está às portas para nós vir arrebatar. Eu quero dizer aos irmãos, às irmãs, que não se enganem. Não haverá outra oportunidade para alguém ser salvo depois do arrebatamento da igreja. Não vai haver mais salvação, nem por tribulação, nem por dor, nem por obra, nem por sofrimento, de maneira nenhuma. Aqueles que o apóstolo São João viu, que estavam debaixo do trono de Deus, as almas gritando para Deus fazer justiça. João perguntou: quem são estes? E da onde vieram? Então o anjo disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Da qual foi a grande tribulação? Sabemos, irmão, que os cristãos primitivos tiveram uma tribulação tão grande que tiveram que ter igreja subterrânea, fazer culto escondidas, nos porões, nas partes subterrâneas. Foram muito perseguidos e quando o encontravam, eles eram mortos. Nós vemos, irmãos, que realmente eles sofreram demais, que não suportaram o sofrimento. A carne desses irmãos e irmãs, apesar de estar revestido da graça, não suportaram o sofrimento. Eles eram tochas de fogo na arena, lá em Roma. Quando os gladiadores ficavam lutando, eles faziam os cristãos, os crentes primitivos, como tochas de fogo para iluminar a grande arena ali de Roma. Então, irmão, não se enganem. Mesmo que eu venha pregar outra doutrina, que vai haver salvação pela grande tribulação, isso é falsa, essa doutrina. Essa doutrina não é de Deus. Essa doutrina é dos homens. Então não adianta Jesus morrer na cruz, se a grande tribulação vai salvar. Então por que Jesus morreu na cruz? Então não se engane, irmãos, lá no Apocalipse, onde fala que aqueles que estavam ali, aquelas almas, pedindo justiça a Deus, elas vieram da grande tribulação. Então eles já vieram, já aconteceu a grande tribulação. Agora a grande tribulação não será mais para nós os crentes. Os crentes já estão passando grande tribulação, não estão? Grandes lutas. Tem irmãos e irmãs que não estão aguentando a luta. Muitos já morreram por causa da luta, da família, da perseguição e de tantas outras coisas. Então, irmãos, se vier uma tribulação maior para nós os crentes, estamos perdidos. Então não se engane, seja eu, seja qualquer deste ministério que vier pregar para vocês, irmãos e irmãs, que vai haver salvação na grande tribulação. Não aceitem, não. Isso é uma grande falsa. Portanto, nós queremos zelar da doutrina da palavra de Deus. Estamos alertando vocês, irmãos e irmãs. Seja eu, seja quem for deste ministério, que pregar para vocês que vai haver salvação das almas na grande tribulação, não aceite, é uma doutrina falsa, não é a doutrina bíblica. Portanto, irmãos, a grande tribulação vai vir para aqueles que rejeitam a Jesus, que não querem aceitar Jesus e não aceitaram Jesus, para esse vai vir a grande tribulação. Portanto, quando vier a grande tribulação, nós seremos arrebatados para não passarmos pela grande tribulação. Que Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs. Mais uma vez, unção dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Grita assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, Senhor é meu pastor,
Abra a Santa Bíblia, as promessas de Deus, o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, verso 26. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, verso 26 a seguir. Os irmãos ouvintes de casa que estão vindo pela via defesa da sã doutrina, louvado seja Deus. Evangelho de São Lucas, abra as promessas de Deus aí também. No Evangelho de São Lucas, capítulo 17, louvado seja o verso 27. Glória a Deus. Não é irmão Hermes Nunes que vai falar, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: e aconteceu como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, compravam, vendiam, trocavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aleluia. Grita: meu Deus, meu Pai, fala comigo agora, através da sua palavra, Senhor, porque eu preciso ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Eis-me aqui, ó Deus, me desperta, Senhor, para o grande dia. O Senhor virá nos arrebatar com grande poder e glória. Amém, Jesus. Podeis se assentar, igreja. Glória a Deus. Podeis louvar a Deus. Querida igreja de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, eis aí a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma palavra de alerta, uma palavra de esperanças para os salvos que estão sofrendo grandes aflições, lutas e tribulações, uma palavra de esperança que breve Jesus virá nos buscar e pagará grande tribulação àquele que nos atribua. E uma palavra de alerta, louvado seja Deus, para todos aqueles que não aceitaram Jesus ainda, que estão na vida de pecado, na vida de vaidade, na vida do mundanismo, para que se conserte com Jesus, aceite Jesus de coração, se entregando de corpo e alma e espírito, abandonando a vida de pecado. Jesus está dando um alerta aqui nesse sermão profético, esse sermão de vigilância, esse sermão escatológico. Louvado seja Deus, alertar toda a humanidade. Por que Jesus está dizendo, comparando a sua vida como foi nos dias anteriores ao dilúvio? Jesus está mencionando nas tuas santas escrituras sagradas acerca do patriarca Noé. A Bíblia relata que Noé foi o pregoeiro da justiça, porque, como diz em Gênesis capítulo 3, e aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar
E nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que a filha dos homens eram formosas, e tornaram para si mulheres de todas que quiseram. Louvado seja Deus. Então dali começou agora o pecado se alastrado pela terra. Começou o pecado de idolatria, começou o pecado de desobediência, pecado de assassinatos, pecados de orgias, coisas terríveis acontecendo no mundo. E Deus, Ele mesmo relata, devido tanta coisa ruim que estava acontecendo naquela época, e Ele viu Noé, um homem justo, fiel ao Senhor, diferente daquele povo. Olha que Deus não faria nada, diz a Bíblia, antes de revelar aos teus servos e profetas. Deus avisou Noé que ia destruir a terra com o dilúvio. E ali agora Noé, cheio de amor no coração, ele começa, louvado seja Deus, primeiro a avisar a sua família, e começou a construir a arca que Deus mandou a ele, para que ele se escapasse do dilúvio. Mas o homem de Deus, que tem amor no coração, que se preocupa com a humanidade, com o Evangelho de Deus, ele começou a pregar e alertar o povo, porque a Bíblia diz que ele foi pregoeiro da justiça. E o povo não estava nem aí. O povo não ligava para que Noé pregava. Por exemplo, diziam que Noé era louco. A Bíblia não relata que eles falavam isso, mas de fato é. Porque na época a água que regava as plantas subia do orvalho, do vapor, das águas que regavam as plantas. E quando falasse que havia dilúvio, que a terra ia ser destruída, o povo não acreditava. Era um povo incrédulo de coração, não acreditava na ira de Deus. Um povo que estava movido por uma indiferença. O que é uma indiferença? A pessoa, louvado seja Deus, está pouco se importando que a pessoa está falando. Era o caso daquele povo. Estava pouco se lixando para que Noé estava pregando. Estava se preocupado com as coisas materiais, preocupado com suas fazendas, preocupado com seus gados, preocupado com as suas festas, preocupado com seus casamentos, com as suas vidas sentimentais. E quando Noé passou 120 anos fazendo a arca, quando estava pronta, Deus agora envia um casal de cada animal. E ali, quando Noé entrou na arca com o casal de cada animal, aquele povo, louvado seja Deus, que murmurava de Deus, que estava na vida de prostituições, adultérios, idolatrias e criminalidade, ainda não estava nem aí. Até mesmo quando Noé entrou na arca, aí quando começou a sentir aquele cheirinho da chuva, da água, começou a sentir aquelas primeiras gotas, e sabendo quando a terra está quente pelo calor do sol, da chuva da tarde, quando começa a pingar, sobe aquele cheiro do vapor, da água, né? Aí os raios começou dos céus, aquele estrondo, aí já era tarde demais, aí já não adiantava mais. E a mesma coisa, Jesus está fazendo uma referência nos dias atuais, meus irmãos. Noé passou 120 anos pregando para o povo, e hoje já se fazem 21 séculos que Jesus tem usado os seus profetas, usado os seus servos, louvado seja Deus, para que o povo, a população, o mundo inteiro se arrependa dos seus pecados. Louvado seja Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs queridas, nos dias de hoje não tem sido diferente. Os homens de Deus estão pregando a verdade, os homens de Deus estão pregando a sã doutrina de Jesus. Jesus está falando com a população,
abandone o cigarro, abandone as prostituições, abandone os adultérios, abandone as coisas erradas, abandone a droga, abandone a criminalidade e vem para Cristo, e o povo não está dando crédito. Deus tem enviado os seus juízos parciais sobre a terra. A terra está se tornando, está funcionando, digo melhor, como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Embora Deus não mandou o juízo completo ainda, porque os servos de Deus estão clamando, estão orando e pregando a verdade, mas Jesus manda um juízo ali, um terremoto, um vulcão, uma ventania, um maremoto, para quando as pessoas verem esses sinais, o mesmo profecia que Jesus profetizou no Monte das Oliveiras, olhai para esses sinais, quando ver essas coisas acontecer, é que sinais que a volta de Jesus está próxima. E mesmo assim o povo não dá crédito. O povo de hoje está movido por uma indiferença. Tantos pregadores pregando nas praças públicas, tantos pregadores pregando nas igrejas, tantos pregadores pregando nas conduções, pregando nos canais de rádio, anunciando o verdadeiro evangelho, e o povo movido com a indiferença, como foi nos dias de Noé. Olha a idolatria que está no mundo, olha a corrupção que está no mundo, olha a falta de amor que está no mundo. O que está acontecendo hoje em dia está se cumprindo também o que Deus falou pela vida do apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos os homens seriam maus, ingratos, profanos, irreconciliáveis, sem afeto natural, mais amantes de lei do que de Deus, com aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Está vendo? É o que nós estamos vendo. Quantas pessoas violência, quanta violência no mundo, pessoas sem amor, pessoas sem respeito, filhos rebeldes a pais e mães, e casavam-se e davam-se em casamento. Você vê as pessoas perdidas pelas suas vidas sentimentais, casamentos que não dão mais certo. O esposo, a esposa já não tem mais amor pelo esposo, pela esposa, estão trocando de casal, de marido e de mulher, como se trocasse de roupa. É uma coisa terrível. E davam-se em casamento, que é divórcio, segundo os casamentos. Isso são sinais da volta de Jesus, e Deus está avisando o povo para que se converta dos seus pecados, mas o esfriamento da fé está muito grande. É o que está acontecendo, está se cumprindo a profecia de Jesus também, que diz em São Lucas capítulo 8, capítulo 18, verso 8: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? O povo não tem mais fé em Deus, o povo perdeu o temor de Deus, estão brincando com Deus. Você vê nos dias de hoje o povo fazendo chacota com o nome de Deus, blasfemando de Deus. Você vê as músicas profanas como é. Você vê alguns anos atrás que até as músicas do mundo tinha censura, até os cantores do mundo cantavam músicas falando dos pássaros, das naturezas. Hoje é uma corrupção tremenda, é música dando apologia à criminalidade, à matança, às pornografias, é coisa terrível, meus irmãos. E Deus tem enviado o seu servo para que o povo se arrependa dos seus pecados, e não estão dando crédito à palavra do Senhor. Dias terríveis. Olha a prostituição como está, olha os adultérios como está, e também dentro das igrejas, não só o povo lá do mundo, mas muitos dentro da igreja estão movidos por uma indiferença também. Você se vê, meus irmãos, que está se cumprindo também. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. E surgirão muitos falsos profetas, e enganaria a muitos, se possível até mesmo os escolhidos. E isso já está acontecendo.
Você vê que as doutrinas que falam sobre a realidade gloriosa do céu, doutrina que fala sobre regeneração, porta estreita, o homem morrer para o mundo morrer para ele, pregar a realidade terrível do inferno, se o homem e a mulher não se arrependerem e aceitar Jesus e ser um crente fiel a Deus, ele é condenado. Você não se vê mais pregar sobre nos púlpitos da igreja. A igreja está numa verdadeira declínio espiritual, moral, eclesiástico e pessoal. É que Jesus falou, como foi nos dias de Noé, porque dentro da igreja o povo também está triunfalista. O povo só quer mensagem de bênção, de tomar posse. O povo só sabe orar em busca de porta de emprego. O povo só quer saber em busca de coisas materiais. Aí quando Deus começa a usar os seus profetas para que a igreja se conserte, para que a igreja abandone o pecado, da incredulidade, da rebeldia, da apostasia, começa a murmurar, começa a falar mal dos pastores que pregam a doutrina, começa a falar mal dos irmãos, das irmãs que pregam a verdade. É como foi nos dias de Noé, está vendo? E Jesus também faz uma referência. Louvado seja Deus. No versículo 27 também, glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor Jesus faz uma referência, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. A mesma coisa, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Está vendo? Ló, sobrinho de Abraão, glória a Jesus, aleluia, por seus servos ter contendido com o servo de Abraão, os dois entraram num acordo e se dividiram. E Ló foi por aparência, viu aquela cidade bonita, bela de Sodoma e Gomorra, e foi morar lá com sua família. E ali ele passou uma tribulação terrível, uma luta terrível, e aquela cidade era uma cidade terrível, onde estava ali o paganismo, a prostituição, o adultério, a sodomia terrível, aquilo que Deus abomina, homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filho com pai, irmão com irmã. Era uma coisa terrível que acontecia naquela cidade. E meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, e aquela cidade, o pecado estava cheirando mal, porque Deus ele dá corda, mas quando ele puxa de uma vez, um povo incrédulo, um povo ruim de coração, um povo idólatra, um povo envolvido com pecados de prostituições, adultério e sodomia, e Deus disse que ia destruir aquela cidade. O Abraão, louvado seja Deus, recebe uma visita. Quando ele vê ali, ele vê 3 anjos. E Abraão, com toda a pureza no coração, acolheu, hospedou aqueles 3 anjos. Nem ele sabia que eram 3 anjos. E ali fez o alimento, hospedou eles. Louvado seja Deus, com alimentos. Louvado seja Deus. E aí recebeu a bênção de Deus. Deus falou que ia conceder um filho para ele. Louvado seja Deus. Ele ficou abismado, já com a idade avançada, mas a sua esposa. Mas Deus ali quis provar, e prova para nós que Ele é o Deus do impossível. Em meio às tribulações e lutas que estamos passando nessa vida, Deus, Ele dá a vitória para todos nós, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, e Deus dá a vitória. Foi o que Deus fez com ele. E Deus ali também agora, depois de pronunciar aquelas bênçãos divinas para ele, Deus agora anuncia que vai destruir também a cidade de Sodoma e Gomorra. E ali ele começa a dialogar com Deus. Senhor, destruirá o ímpio com o justo lá? Certamente que Deus não destruiria. E ele começou a dialogar com Deus, para que Deus, se houver 50 justos lá, Deus, o Senhor vai destruir? Certamente, se tiver 50 justos, não destruirei. 40, 35, 30, 20, 10, não destruiria. A mesma coisa somos nós. Deus, Ele manda juízos parciais à terra,
mas Ele não destruiu essa terra por completo ainda, porque a igreja do Senhor Jesus, os servos de Deus, estão clamando a Deus, estão pedindo: Senhor, mesmo a tua ira, lembra das tuas misericórdias. Está vendo? Deus ouvindo a oração da igreja, dos servos de Deus que estão clamando, porque de fato é pelo pecado que está no mundo, pelo juízo de Deus que é santo e justo e fiel, Ele já tinha destruído essa terra. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele está dando um tempo para que todos se arrependam. Mas mesmo assim, esse povo não está dando crédito. Olha como está aí, casamento, união homoafetiva sendo liberado. Você vê até mesmo igrejas consagrando pastores homossexual, mulheres dizendo ser obreiras, evangelistas, missionárias, lésbicas. É uma abominação para Deus. É o que Jesus falou. Como foi nos dias de Ló, também está sendo nos dias atuais. E nós estamos vendo, meus irmãos, isso acontecer diante dos nossos olhos, para nós despertar. E quando Deus enviou 2 anjos para falar com Ló ali, aquela cidade é tão terrível, tão abominável para Deus, que as pessoas que estavam ali quis abusar até dos anjos. E Ló clamou, suplicou, trancou a porta, suplicou para que não fizesse mal a eles. Ló chegou a oferecer até as suas próprias filhas. E aqueles homens insistindo, e aqueles anjos estendeu a mão, e eles caíram cegos, aqueles homens, com o poder de Deus, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. A mesma coisa somos nós. Quantos homens de Deus que estão empenhados em pregar a verdade, e pessoas lá de fora não querem saber de nada com Deus, quer atrapalhar o culto, bem usado pelo inimigo para querer atrapalhar o culto, atrapalhar a mensagem. Mulheres muitas vezes e homens que não têm regeneração do Espírito Santo, não quer saber de Deus, o homem de Deus está pregando, ele está murmurando, e muitas vezes quer seduzir homem de Deus a cair no pecado, a cair no adultério. São demônios que estão usando essas pessoas, porque o diabo se opõe, se levanta contra tudo que é de Deus. O diabo sabe que quando esse dia acontecer, do dia do juízo de Deus que virá sobre a terra, será o fim eterno dele, que ele vai sofrer no lago de fogo e enxofre. E ele não quer ir sozinho, ele quer levar muitas pessoas com ele. Então, o que o diabo tem feito? Usado o sistema do mundo, da besta, do mar e da terra, e o dragão, e o quarteto do mal, e a mulher meretriz, que é a Babilônia, para perseguir a igreja de Jesus. Você vê as leis impondo leis para não pregar acerca do sistema contra a sodomia, porque jogam processo nos pastores, jogam processo na igreja quando prega contra isso. É como foi nos dias de Ló, quando Ló passou uma luta terrível naquele lugar, uma aflição, uma tribulação. Glória a Jesus naquele lugar. E foi dias terríveis. Mas Deus está conosco. Alegrai-vos na esperança, seres pacientes nas tribulações, perseverai na oração, diz o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. E é porque esses dias está perto. Jesus está breve vindo nos buscar. Isso é dos sinais mais horrorosos da volta de Jesus. Que Jesus deu sinais na natureza, sinais no sistema solar, meteoros, eclipses, estrela caindo do céu, mudança de tempo fora do controle. Na natureza, terremoto, vendavais, o desespero das pessoas pelas perplexidades do bramido do mar, os homens desmaiando de terror, doença, que é peste, fome. A terça parte do planeta Terra passa fome. É uma coisa terrível. Sinais externos, sinais internos dentro da igreja, apostasia, o povo se esfriando da fé, o povo já não quer mais saber da doutrina de Jesus, da santificação do corpo, da alma e do espírito. Louvado seja Deus. E são sinais da volta de Jesus. E os profetas de Deus, os pregadores da verdade sendo perseguidos, porque a volta de Jesus, os dias anteriores à volta de Jesus, será de tribulações, de aflições para a igreja verdadeira. Os homens de Deus sendo perseguidos,
casamento, alianças na igreja começam a se quebrar, irmãos e irmãs já não tem mais união um com o outro. Isso são sinais da volta de Jesus. Aí Jesus falou: olhai para esses sinais, olhai para a figueira. Ele faz uma outra parábola, uma lição. Olhai para a figueira é uma árvore típica que tem Israel, que ela corria um fenômeno com ela, que ela evidencia que uma nova estação está por vir, quando os ramos estão tenros. A mesma coisa são esses sinais. Esses sinais que nós estamos vendo acontecer, sinais da natureza, terremotos, peste, fome, crise no meio da sociedade, sistema solar, louvado-se a Deus, essa mudança climática de repente descontrolada, doença, fome, crise, sistema da religião, apostasia, falsos profetas. Isso é o balançar da figueira que está anunciando o fim, está evidenciando que uma nova era está por vir, a volta de Jesus Cristo. E Jesus tem uma palavra de esperança para a igreja fiel e verdadeira, que está obediente à tua santa palavra e na tua santa doutrina. Quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Porque Jesus fala, meus irmãos, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que lêem, e os que guardam as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a volta de Jesus, o céu vai passar por um grande estrondo, onde diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, louvado-se a Deus. Agora, aqueles que não deram crédito à palavra do Senhor vão perecer, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. Enquanto Noé estava pregando, anunciando o dilúvio, louvado seja Deus, não aconteceu nada. Mas quando Noé entrou na arca, que Deus selou a arca, que veio o dilúvio, aqueles que ficaram do lado de fora, todos pereceram. Ló em Sodoma e Gomorra, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, que ouviu a voz de Deus, ele tentou ainda falar para os seus genros, para que ouvisse o que Deus tinha falado. Eles começaram a zombar dele, e os anjos disseram: não olhai para trás. O que aconteceu? Eles vieram. Quando os anjos, Deus tirou ele de Sodoma e Gomorra, a sua mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Está vendo? Mesma coisa na igreja. Deus como usou Noé, anunciando às nações, tribos, dialetos e língua, para que se consertem os seus pecados, para que abandone a idolatria, para que abandone as concupiscências da carne, a vaidade, a prostituição, os adultérios, o egoísmo, a ruindade do coração. E o povo não dá crédito. Dentro da igreja, Deus está usando também, como foi Ló, avisando os irmãos e as irmãs, como Ló avisou seus genros, avisando os irmãos e irmãos: se conserta o seu pecado, vamos entrar na doutrina de Jesus Cristo. Irmão, abandona a saia curta, abandona as pinturas, vaidade, que isso é idolatria perante Deus, abandona a televisão, o pecado da desobediência, o pecado da lascívia, o pecado da heresia, o pecado, louvado-se a Deus, da ira do coração. Abandone isso e se conserte com Jesus. O povo começa a zombar, porque está movido com indiferença. O povo só quer ouvir palavras de autoajuda, palavras de triunfalismo, de bênçãos materiais, porque os seus corações estão nas glutonarias da bebedice dessa vida. E o Senhor Jesus também lhe fala na sua palavra: glória a Deus, não deixai que os vossos corações se encarregue das glutonarias e das bebedices dessa vida, porque o dia do Senhor virá como laço
sobre todos os moradores da terra, está vendo? E quantos estão dormindo, quantos estão desapercebidos na televisão, no Facebook, no WhatsApp, nas internet, aleluia, e não estão nem aí para orar mais. Vai acontecer como foi as parábolas das 10 virgens, as 10 virgens que estavam com as suas lâmpadas acesas, cheio de azeite, quando ouviu o som, aí veio o noivo, estava preparada e entraram para as bodas do cordeiro. Mas aquelas que não tinham azeite em suas lamparinas, quando ouviu o noivo e não tinha azeite, quiseram pegar emprestado e não podia, aí foram procurar azeite, aí já não adiantava mais, a porta da graça se fechou. A mesma coisa é hoje, Deus está anunciando os profetas, aí vem o noivo, as trombetas do Apocalipse, está anunciando na boca dos profetas, para que a igreja se conserte, para que a igreja abandone esse egoísmo, para que a igreja abandone essa carnalidade, que se conserte com Deus, que ore mais a Deus, que abandone o Facebook, que abandone a televisão, as irmãs abandonam as vaidades, abandonam as novelas, abandonam as carnalidades, os irmãos abandonam o futebol, abandonam as coisas erradas do mundo, do mundo, e não estão dando crédito. Aí quando Jesus voltar não vai adiantar mais, acabou-se todas as oportunidades. Aí o que vai acontecer? Porque hoje, quando nós pregamos essa palavra, nós passamos grandes aflições e perseguições, até mesmo com alguns irmãos dentro da igreja, porque nós estamos vivendo uma época de apostasia, como Paulo diz, que o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, está vendo? Ah, irmão Hermes falou que não tem nada a ver, irmão, você assistir televisão, não tem nada a ver não, Deus só quer seu coração, pode assistir. Ah, irmão Hermes falou que você é irmã, que você não podia cortar o cabelo, irmão, não tem nada a ver não, isso é coisa do homem. Ah, irmão Hermes falou que você não podia usar pintura. Ah, irmão, que você não pode jogar futebol. Ah, irmão, que você não pode casar com outro e com outra, não pode ter um segundo casamento. Ele está mentindo, não tem nada a ver não, quem está mentindo são eles, pela hipocrisia de homens que falam mentira, ensinando um falso evangelho, pregando por meio de achismo. E esses que querem ser doutores, querem ser mestres, sofrerão o castigo de Deus, pior ainda. E cuidado com esses tais, cuidado com esses falsos profetas que foram enganados por Balaque, como Balaão foi enganado. Balaão foi enganado por Balaque e Satanás, louvado seja Deus, como também os nicolaítas foi enganado por Satanás e influenciou o povo ao pecado. A mesma coisa esses falsos profetas que ensinam essas heresias, louvado seja Deus, foi influenciado por Satanás e seus adeptos, e suas mentes já estão caídas. Mas Deus está abrindo seus olhos aqui hoje, para que vocês, louvado seja Deus, abram os seus olhos e se arrependam, porque é dia e hora do juízo de Deus sobre toda a terra. Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Glória a Deus, aleluia. Jesus condena o futebol, sim. Já na época das igrejas primitivas, tinha as lutas dos gladiadores lá, os esportes malignos. Você vê até a igreja com púlpito no culto, depois do culto fazer luta livre de boxe. Que coisa terrível. Você vê em muitas igrejas time de futebol, pecado de emulações e disputa. O que é que Paulo diz em Gálatas 5,19? Não deem ocasiões à carne, não useis a liberdade cristã para dar ocasiões à carne. Qualquer pecado de porfia é teimosia. Os homens de Deus estão pregando a verdade, a pessoa está teimando e resistindo. Deus está pregando a seca do futebol e está na emulação, na disputa dos futebols, que é uma idolatria, porque lá na época dos apóstolos existia aquelas pessoas ímpios, rebeldes daquela época, que idolatravam os deuses estranhos da Grécia,
e eles faziam corrida olímpica, jogo de dardos, jogo de escudos, lutas, louvasse a Deus, era um costume pagão de adoração aos deuses estranhos da época. E o que esse futebol ensina? Você só vê só violência e pessoas adorando ídolos de futebol, jogador de futebol, e pessoas se matando uma com outra por causa desses times mundanos de futebol. É de Satanás esse demônio, essas coisas aí. E são demônios. E você vê igrejas envolvidas com isso, como foi nos dias, louvado seja Deus, anteriores ao dilúvio e o dia de Ló, porque Deus estava avisando o povo e o povo não estava nem aí. Quantos adultérios, quantos prostituição, adultério, que é lascívia, roupa sensual, pessoas que gostam de praia, andar nu. E o que Jesus falou lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 15: não, eis que cedo venho como ladrão, guarda as suas vestes, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Quanta sensualidade nas igrejas, quanta sensualidade no mundo, as mulheres, os homens andando quase nu no meio da rua. É como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E quando Deus começa a avisar o povo para que só conserte esse pecado, começa a murmurar contra nós, e é uma tribulação em nossas vidas. Mas é o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, verso 5, que Deus prova claro o juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Nós padecemos. Quando nós começamos a pregar a doutrina do Senhor Jesus Cristo, da santificação do corpo e alma e espírito, os homens do mundo, os ímpios e crentes rebeldes, começam a perseguir nós. Esse irmão está pregando que não pode cortar cabelo. Como que não pode a irmã cortar o cabelo? Não é irmão Enos que diz, não é a igreja que diz, quem está falando é Deus. Lá em 1 Coríntios 11 está falando acerca da conduta das irmãs e dos irmãos acerca dos seus cabelos. É desonra para o homem ter cabelo crescido, mas para a mulher ter cabelo crescido é honra, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Está vendo? Então é a palavra que diz, louvar-se acerca das pinturas. Deus condenou Jezabel, porque influenciou o povo de Israel a usar pinturas. Tanto é que quando Jeú foi matar ela, foi destruir aquele templo de Baal, e ela pegou, louvar-se a Deus, e quis acusar, teve pazes em ris, assassino do seu senhor, e ela se pintou em volta dos olhos e olhou pela janela para tentar seduzir Jeú. E aqueles eunucos, ele perguntou: quem é comigo? Aqueles eunucos jogou ela ali para baixo, e o sangue salpicaram as paredes, e os cavalos passou por cima, e os cães selvagens comeram a sua carne, exceto suas mãos, o seu rosto. Por quê? Claramente é porque estava naquela sedução do diabo. E os cães eram considerados animais imundos para os judeus. E como que você está vendo hoje? Você vê igrejas que não tem mais diferença do mundo. Deus falou que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Já não tem mais diferença entre a igreja de Cristo, entre a igreja e o mundo, porque o mundo está entrando dentro da igreja, a igreja está se casando com o mundo, adquirindo as coisas do mundo dentro da igreja, e essa apostasia em forma geral, isso tem provocado a ira de Deus, e Deus está falando para o povo que se conserte, para que se arrependa dos seus pecados. E quando nós começamos a pregar, nós começamos a sofrer perseguições e aflições e tribulações. Está se cumprindo que os homens de Deus não teriam sucesso nos últimos dias. Quem teria sucesso eram os falsos profetas. Os verdadeiros profetas seriam perseguidos, seriam rejeitados, seriam açoitados e levados à presença de presidentes e reis e nas sinagogas. Agora os falsos profetas que pregam aquilo que a carne gosta, o povo ia seguir, porque do mundo são e o mundo os ouve. Então é difícil, meus irmãos, muito difícil, mas Deus está conosco. Então Deus pagará a tribulação àquele que nos atribulava, ser fato justo diante de Deus, que paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, diz a Bíblia, com os anjos do seu poder. Está vendo? Jesus vai dizer acerca da sua vida: eis que vem nas nuvens, louvado-se a Deus, e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Está vendo? Louvado seja Deus. E lá em Mateus capítulo 24, verso 30, louvado seja Deus, Deus está falando:
acerca do que ocorrerá na volta de Jesus Cristo, que todos vão se lamentar, como foi nos dias de Noé e de Ló. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, caiu fogo e enxofre e destruiu a todos. A mesma coisa é o que Jesus diz: louvado seja Deus em Mateus, louvado seja Deus em Marcos, ou Marcos 13, louvado seja Deus, Deus 24, verso 30. Então aparecerá no céu, 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu do Filho do Homem, do sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, e ele enviará seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Está vendo? Glória a Deus! E Pedro vai dizer, meus amados irmãos, o apóstolo São Pedro vai dizer: glória a Jesus, aleluia! Louvado seja Deus, que esse dia o céu passará por um grande estrondo, diz a palavra. Glória a Jesus, aleluia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, como diz a palavra de Jesus lá em Apocalipse 16:15: eis que venho como ladrão, guarda tuas vestes para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Nesse dia haverá lamentações, porque quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, caiu fogo e enxofre sobre o mundo. Quando Jesus aparecer nos céus com grande poder e glória, o céu vai se abrir do oriente ao ocidente, os anjos tocarão a trombeta, Jesus virá em glória e a igreja será arrebatada aos altos céus. E o céu, aleluia, o qual passará por grandes estrondos, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Está vendo? Louvado seja Deus. E havendo pois de perecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém ser santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, o que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardando um novo céu e nova terra, em que habita com justiça. O salvo fiel a Deus aguarda o novo céu e a nova terra, que é a nova Jerusalém, que descerá do céu. Oh, maravilha! Então, você vê que Ló passou grande atribulação ali, luta, mas quando Deus tirou de lá, caiu fogo e enxofre. E meus irmãos, a Bíblia vai dizer que na grande tribulação da ira de Deus sobre os ímpios agora, os homens vão buscar a morte vai fugir deles. O sol queimará os homens, as taças da lei de Deus cairá sobre a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Aí vão correr para um lado e para o outro, em fome de pão, mas não fome de pão, sede de água, mas não sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor, mas não vai achar. Porque por isso que Deus diz, usando Isaías: quem deu ouvido à nossa pregação? Muitos não estão dando ouvido à palavra de Deus, estão dando ouvido à palavra de Jesus. Então se arrependam dos seus pecados. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Glória a Deus, glória a Jesus. Então é momento de todos nós se arrepender de nossos pecados, porque o dia do Senhor ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que há de vir o Filho de Deus. Daniel capítulo 12, verso 2 ou 4 vai dizer que naquele dia, louvado-se a Deus, os mortos ressuscitarão, uns para a perdição eterna e outros para a vida eterna. Está vendo? Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus.
porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, em João 5:25, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é o que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida, assim mesmo, assim também deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe poder exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Está vendo? A volta de Jesus, irmãos, ocorrerá dois fenômenos: bênção e maldição, salvação e juízo. Para os salvos, aleluia, serão arrebatados em glória para os altos céus e estarão para sempre com o Senhor. Mas para aqueles que não deram ouvido, vai acontecer como aconteceu em Sodoma e Gomorra, vai acontecer como aconteceu no dia anterior ao dilúvio, no dia do dilúvio. Vão perecer, não vai adiantar mais, não terá mais oportunidade de salvação. A oportunidade é hoje ou nunca mais. Glória a Deus. Quando fala sobre a voz de Jesus, acaba até o glória a Deus na igreja, né, irmão? A igreja fica em estado de choque, mas é para ter um choque de realidade e despertar esse consertar dos nossos pecados. Desperta do que dorme, escape da sua salvação, porque o dia do Senhor virá como laço sobre todos os moradores da terra. Aleluia, glória a Deus. É por isso que diz o Senhor: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas aquele servo mau disse no seu coração: meu Senhor, tarde virá, começar a escapar dos seus conservos e comer e beber com os ébrios, e virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, ser para lá e descer para lá, e descerá a sua parte com os hipócritas, com os falsos. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o que Deus diz em Mateus 25:30: lançai o servo inútil em densas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Então vamos tomar cuidado. Louvado seja Deus. É como Paulo diz: que vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, e com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Quem são os que não conhecem a Deus? São esses que nós estamos pregando para eles, exortando eles, e eles não dão crédito, não se importam em aprender e tomar uma firme decisão em ser um crente fiel a Deus, regenerado e salvo pelo poder do sangue de Jesus. Esses, quando Jesus voltar, não vai ter mais oportunidade. E quem são os que não obedecem o Evangelho? Louvado a Deus, são todos os crentes apóstatas, que se apostataram da fé e deram ouvido aos falsos profetas. Nesse grande dia, as taças da ira de Deus cairão sobre a besta, sobre o dragão falso profeta, e sairão das suas bocas espíritos malignos semelhante a rãs, que eram espíritos malignos que faziam sinais de prodígio de mentira. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos dias lá de Moisés, quando Moisés, usado por Deus, foi resgatar o povo hebreu. Tudo que Moisés fazia, os magos iam lá de sinais, os magos queriam copiar e copiavam. Mas quando Deus falou para Moisés: separai uma novilha sem mancha, sem macra, um cordeiro, ofereceis para mim, vocês não vão comer a carne nem crua e nem assada, ou digo melhor, nem crua e nem cozida, mas assada. Louvado seja Deus. E ali, quando ele passou o sangue do cordeiro nas portas,
que representa ali simbolicamente o sangue de Jesus Cristo, quando veio as pragas das moscas, das rãs, quando o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos, desde o homem até o animal, o povo de Deus estava guardado por Deus e não foram atingidos, e aquelas pessoas que eram mal foram atingidas pelas pragas. Mas, meus irmãos queridos, o povo de Deus estava guardado. A mesma coisa é hoje. Nós passamos tribulações, nós pregamos a doutrina, pregamos a porta estreita. Jesus cura câncer, Jesus cura paralítico, restaura vidas, restaura a família. Aí os falsos profetas com falso evangelho vai lá, copia todos os milagres, a mesma coisa, mas não prega a regeneração, não prega a volta de Jesus, não trabalha na disciplina e no caráter e na regeneração do seu membro, e está levando milhões de almas para o inferno. Mas quando Jesus voltar, que derramar a sua ira, as taças da ira de Deus sobre essa terra, eles serão desmascarados. Aí eu quero ver fazer sinal agora. Enquanto o juízo de Deus estava caindo no povo do Egito, o povo hebreu estava selado por Deus, ia se alimentando de carne assada. A mesma coisa a igreja de Cristo. Quando Jesus aparecer no céu com grande poder e glória, e levar a sua igreja para os altos céus, enquanto a terra está sofrendo a ira de Deus, o fogo e enxofre, a igreja do Senhor está ceando nas mansões celestial a ceia do Cordeiro. Simples, mas eficaz. Louvado seja Deus. E esses quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Eterna perdição. Depois vão passar pelo trono do juízo final. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Cabecerão os livros, onde está em Malaquias 3,16, o livro das memórias. E nesse dia vai se cumprir o que está escrito, que Paulo falou, exortando os crentes da igreja de Corinto, que estava tendo alguns problemas, e eles estavam fazendo questões com pessoas lá de fora, sendo que eles podiam resolver dentro da igreja. E Paulo diz: vocês vão de julgar o mundo e os anjos naquele dia, quanto mínimas coisas dentro da igreja. O que ele está dizendo? Que no último dia Deus vai colocar a igreja arrebatada, glorificada, louvar, seus livros vão se abrir, e vai provar: tá vendo, os meus servos pregaram para você, exortaram vocês. Quantas vezes você bateu a porta na cara deles, você jogou água quente neles? Quando meu servo pregava a doutrina na igreja, você não dava crédito. Agora apartai-vos de mim, porque abre-se os livros, o nome dele não está lá, estão lançados no lago de fogo e enxofre. E por que que vai julgar os anjos? Anjos também compreendem mensageiros, pregadores da palavra, pastores. Naquele último dia, os falsos profetas mentira, que ensinavam a mentira, tinha até mesmo dons, mas não pregava a doutrina, ocultava, só pregava aquilo que Deus ama e omitia as coisas que Deus odeia. Não pregava contra o adultério, contra o divórcio, contra a prostituição, contra a lascívia, contra o pecado, e a igreja estava carnal por causa dele. Aí ele vai dizer: Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz maravilha, aconteceu muitos milagres no meu culto. E Jesus falou assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Nesse dia será dia de aflição e desespero, o dia de ai que vai se derramar sobre esses tais. Então ainda há esperança, ainda há salvação para todo o globo terrestre. Todos os irmãos e irmãs de ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Não é Emerson Nunes que está falando, mas sim o Espírito de Deus que fala em minha boca, para todos nós se consertar, porque eis que sendo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Então, como foi nos dias de Noé, quando Noé entrou na arca, não teve oportunidade para ninguém que ficou do lado de fora. Como foi nos dias de Ló, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, não teve oportunidade nem para a esposa dele, porque olhou para trás. Por quê? Quantos crentes também estão como os dias de Ló, que como a esposa de Ló, que está acontecendo tribulações, luta na igreja, em vez de ele olhar para Jesus, ele está olhando para trás, para as lutas, ele está olhando para a falha do irmão, ele está olhando para a falha da irmã. E quando Jesus voltar e você continuar nessa situação, você vai ficar, porque isso está te prendendo, seu coração está amargurado, você está entrando em brigas, em contenda, discussão, e Deus vai te castigar.
Quantas pessoas, em vez de pregar a verdade, quando vê um escândalo acontecer no meio da igreja, em vez de ele orar e pregar e exortar a igreja, ele fica batendo foto, fica filmando e postando na internet para escandalizar o nome mais ainda de Deus. É o que Pedro diz, e por causa deles o caminho da verdade tem sido blasfemado. O nome de Deus tem sido blasfemado na boca do gentio, como diz Romanos 2,24, por causa de vós. É mista que vem a apostasia, é mista que vem os escândalos na igreja, mas Jesus vai falar: ai daquele de quem vem o escândalo. Você que fica postando aí filmagens na internet do que aconteceu na igreja, com fulano, com ciclano, Deus vai castigar você. Você tem que pregar contra esse sistema, não ficar expondo o que ocorre dentro da igreja, porque as pessoas lá de fora, elas não têm entendimento. É o diabo que já faz isso dentro da igreja, para exatamente as pessoas que estão lá fora não se converter. Está vendo? Não tem nenhuma igreja perfeita, não. Nem a maior igreja foi perfeita, que foi a igreja dos apóstolos, com o maior pastor Jesus, que é o maior pastor de hoje. Um foi condenado, Judas Iscariote. Então vamos fazer nossa parte, olhar para cima e continuar a pregar a doutrina, denunciar sim os falsos ensinamentos, mas não vamos ficar generalizando as pessoas e semeando contenda, porque se tem uma coisa que Deus, 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina: língua mentirosa que semeia as contenda entre os irmãos. E no lago de fogo e enxofre, 21, só Apocalipse 21:8 fala assim: que os abomináveis também não herdarão o reino do céu, estão reservados para o lago de fogo e enxofre. E isso é abominação, semeando contenda no meio da igreja. Isso é uma abominação. Homicidas: eu nunca matei ninguém, meu irmão Emerson. Mas se você tem ódio, raiva do seu irmão, você é um homicida, que diz a Bíblia em 1 João 3,15. Não vai herdar o reino do céu. Cuidado. E esses homens que ficam pregando falsa doutrina por meio de achismo e de sabedoria humana, saiba que Deus diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Quantos falsos profetas que ficam interpretando a Bíblia por meio de achismo, por falsas teologias e por meio de livros, interpretando o versículo da Bíblia isolado de uma forma herégica, dizendo que depois da volta de Jesus vai haver salvação para os que ficarem. Cuidado. A Bíblia vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs: mas eu vos digo que toda palavra ansiosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Cuidado com essas falsas teologias, cuidado com essas falsas interpretações. Vamos pregar o evangelho simples como ele é, como Jesus pregou. Então Deus dá uma alerta para todos nós, para que todos nós se arrependam de nossos pecados, meus irmãos, porque Jesus, ele está voltando. E vamos ter, louvado-se a Deus, paciência e longanimidade de nosso Senhor, como também do nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também todas as suas epístolas, falando destas coisas, entre as quais algumas difíceis de entender, quais os indoutos e os inconstantes, torce também as outras escrituras para a sua própria perdição. Quem são os indoutos? Pessoas leigas, inconstantes, pessoas ignorantes que não conhecem e torcem as outras escrituras, começam a pregar baseado por livros herégicos, por filosofias, por ciências seculares do púlpito, trazendo mensagem herégica que não tem base bíblica com a palavra de Deus. Vamos ter cuidado, vamos deixando se levar por ventos e rodas de qualquer doutrina, porque a Bíblia é bem clara em dizer, em Apocalipse 22, ai daquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessa escritura, as pragas desse livro cairão sobre ele. Então arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. O Senhor Jesus falou: quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino ficarão de fora, porque muitos não creem no Senhor Jesus. Quantas seitas que não creem no Senhor Jesus e blasfemam da pessoa de Cristo, no último dia, se não se arrepender, vão ser condenados e lançados no fogo do inferno. Então vamos se arrepender, meus irmãos, de nossos pecados, porque Jesus está
Ele está dizendo: arrependei-vos, porque ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, Deus tornará brancos como a neve. Aquele que vinha após mim, jamais lançarei fora, diz o Senhor. Então, se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A volta de Jesus para os salvos ocorrerá bênçãos, sorrisos e louvores. Seus corpos serão arrebatados em glória para os altos céus para todo sempre. Ver Jesus face a face, louvar hinos de adoração ao Senhor para todo sempre. Mas aquele que não decreta a palavra de Deus, além de sofrer o juízo, o fogo que cairá sobre essa terra, vai sofrer no juízo final, louvado seja Deus, o lago de fogo, em densas trevas. Por que em densas trevas? É um lugar de escuridão, que tem entrada, mas não tem saída. Louvado seja Deus. Lamentações, choros, louvado seja Deus, haverá naquele lugar, e vai se lembrar de todas as oportunidades que tiveram e rejeitaram. Nesse dia, os ateus, os orgulhosos, louvado seja Deus, vão saber quem é aquele que está sentado no trono. Porque eis que chegará um dia que Deus há de castigar todos os soberbos e homem altivo de coração. Eis que sou contra ti, ó soberbo, que virá o dia que vou te castigar. Mas Deus está falando para você hoje: arrependei-vos dos seus pecados, porque aquele que confessa os seus pecados, ele é digno de misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados, ele nunca prosperará, diz a palavra. Então vamos se arrepender, meus irmãos, que Jesus está voltando para vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Estamos passando tribulações e luta, mas as tribulações do tempo presente não se compara com a glória que há de se revelar para todos nós. Cautelai dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, interiormente são lobos devoradores. Crente verdadeiro não fica só impactado com milagres de maravilha, não. Crente verdadeiro gosta de palavra e de doutrina. E qual é o milagre? É uma pessoa que está no mundo, no pecado, e é vir para Cristo, ouvir a palavra e aceitar Jesus, e ser um crente salvo, com o nome escrito no livro da vida, e herdar as mansões celestiais. Então arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus Cristo, meus irmãos.